Vocês estão sabendo dessa altura que vieram a público reportagens no mundo inteiro, né, com documentos conseguidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, os chamados Pandora Papers. Que tem um nome engraçadinho, né? Pandora é uma figura mitológica, né? Foi criada originalmente por Vulcano, a pedido de Júpiter, de Zeus, mas era só um truque para ferrar com Prometeu, Bob Furuia. E aí fizeram... Momento cultural. Você fez uma mulher lindíssima, e muitas leituras da mitologia seria a primeira mulher. Se fez uma bela mulher. Todos os deuses contribuíram, Bob Furuia, para alguma qualidade da Pandora. Todos eles. Por isso que Pandora quer dizer aquela que foi dotada por todos os deuses. Literalmente é isso. Em certo sentido, feita por todos os deuses. Mas é dotada por todos os deuses de qualidades. Todos eles dotaram de qualidade. E o Júpiter, o Zeus, estava querendo ferrar com Prometeu. Eles tinham tido uma questúncula, que agora eu não vou entrar no detalhe. E ele deu para Pandora uma caixinha. E falou para ela, dê de presente para Prometeu. E Prometeu falou, eita, isso é truque, não vou querer. Então a Pandora tentava seduzir Prometeu e nada, né, de pegar a caixinha. Vai o Epimeteu, que é o irmão de Prometeu, que quer dizer, Bruno Capozzi, em grego, imprudente. E abriu a caixinha. E da caixinha saíram todos os males do mundo. Morte, peste, guerra, tudo que você quiser. Né? Só a esperança ficou no fundo da caixa. A última que morre. Então, Pandora Papers traz um pouco a ideia de aquilo que concentra os males do mundo. Será que concentra? Bom, são 11,9 milhões de documentos, que trata de contas em paraísos fiscais mundo afora, inclusive alguns nos Estados Unidos. Estima-se que os ativos nos paraísos fiscais somem 32 trilhões de dólares, um dinheiro que costuma ficar escondido. Nessa leva, 35 líderes e ex-líderes mundiais estão, 336 políticos. Tem patriotas como Vladimir Putin, o Uhuru Kenyatta, presidente do Quênia, o Milo Đukanović, provavelmente presidente de Montenegro, o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, né? Sebastião Pinheira, do Chile, o rei Abdullah da Jordânia. Esse Bob Furuia, ele tem investido em offshore 100 milhões de dólares. Né? E o presidente do Azerbaijão, então, que é o maior de todos, que é um ladrão, a família toda rouba o Azerbaijão, eles têm investimentos estimados em 3 bilhões de dólares. Venderam um conjunto de imóveis para o fundo que cuida dos bens da família real britânica por 226 milhões de reais. O presidente da República Tcheca comprou bens na Riviera Francesa avaliados em 12 milhões de libras esterlinas, Bob Furuia. Isso dá aí uns quase 90 milhões. O Tony Blair, veja você, Tony Blair, 46,44 milhões, estou botando em português já, tá? A lista não traz gente boa. A offshore é uma forma de você esconder dinheiro, sim, e de pagar menos impostos. O caso do Tony Blair, por exemplo, pegaram ali um exemplo, Tony Blair. A mulher dele comprou imóveis avaliados em 6,45 milhões de libras esterlinas, 46,44 milhões de reais. Comprou pela offshore. Se tivesse comprado o Bob Furuia em nome próprio, teriam pagado de imposto 2,246 milhões de reais. Como compraram pela offshore, não pagaram nada. Depois nós vamos ver que tem patriotas brasileiros também que estão devendo aqui dentro impostos 16 bilhões e que estão cheios de offshore lá fora.
E agora nós vamos à questão que interessa. O seu Paulo Guedes tem uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, né? Que é um território britânico que tem legislação própria para as finanças. Dreadnought, que é encoraçado ou capote, não se sabe bem. Na verdade está no plural também, se for encoraçado é encoraçados, que é navio de guerra. Sei lá, porque o Paulo Guedes botou esse nome na empresa dele, que ele é sócio com a mulher. Em 2015, eles tinham lá 9,5 milhões de dólares. É um bom dinheiro para começar, Bob Fúria. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem 4 offshores. 2 nas Bahamas e 2 no Panamá. Todos esses paraísos fiscais. Então vamos à questão que interessa. É ilegal ter offshore? Não. Eu posso ter se eu quiser. Só que, sabe o que falta, Bob, para ter um offshore? Óbvio, o que falta? Eu ter dinheiro, né? Para botar no offshore. Né? Eu posso ter offshore, todo mundo pode ter offshore, basta que declare a receita, pague os impostos e está tudo certo. Não é ilegal. Mas, Reinaldo, e antes que eu continue, só um... Ah, mas por que expor offshore? Porque quando as pessoas têm empresas no Brasil, esses dados são públicos. É estranho que não sejam públicos quando as empresas estão fora do Brasil. Então acho que tem que publicar. Lembrando que é legal. Mas eis os buziles, não para todo mundo. Paulo Guedes exerce uma função pública. O presidente do Banco Central exerce uma função pública. E nós temos 2 coisas no Brasil. Nós temos o Código de Ética dos servidores da administração federal, da administração pública, e nós temos a lei, né, que veda conflito de interesses. Eu estou falando de lei. Num caso é um código de ética, no outro é uma lei. Parágrafo 1º do artigo 5º do Código de Ética. É vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisões ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas. Venham cá. A começar do mais óbvio, a cotação do dólar está ou não está sujeita a decisões do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto? Não tem escapatória. Então, eticamente, já não dá. Assumir o Ministério da Economia, tinha que ter liquidado essa posição e ter internalizado esse dinheiro. Ponto final. A mesma coisa o Roberto Campos Neto. Ou então, ninguém obriga o Roberto Campos Neto a ser presidente do Banco Central. E aí ele vai ter offshore, porque pode. Ninguém obriga o Paulo Guedes a ser ministro da Economia. E vai ter offshore, pode. O que não pode é ser ministro da Economia, presidente do Banco Central e ter offshore. Aí não pode. E não é só o Código de Ética, também a Lei 12.813, que trata de conflito de interesses. Sancionado pela presidente Dilma. Está aí o Paulo Guedes o tempo todo dizendo que ele veio para consertar o Brasil, que o PT estragou, não é isso que ele fala o tempo todo? Está lá, os incisos 2 e 3 do artigo 5º da Lei 12.813. Leia o terceiro, mais eloquente. É vedado a esse funcionário, Bob Furúia, exercer, direto ou indiretamente, atividade que, em razão de sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas. Então não é que é só antiético, é ilegal também. Não é ilegal para mim, que não tenho. O Bob tem umas 3 ou 4 offshore. Bruno Cabozzi.
Enfim, o Vólio Bene, então, tem umas 10. Não é ilegal. Para a gente não é legal. A gente pode. Mas a gente não exerce cargo público. Eu, o que quer que eu diga, eu não interfiro no preço do dólar. Ou interfiro? Ai, Reinaldo, suas opiniões são tão importantes que você... Ah, bom, pode ser. Né? Agora, decisões do Paulo Guedes, sim. Aí eles disseram, não, nós avisamos, tá tudo, a Receita sabe, a Comissão de Ética sabe. Não interessa, continua antiético. Mas é mais do que antiético, é ilegal. É ilegal. Está aqui a Lei 12.813. Querem que eu diga o quê? E aí, as coisas perversas, porque as pessoas quando são falastronas, ô Bob Furuia, quando elas falam demais, exercendo cargo, você também fala demais, eu não exerço cargo público. Eu faço análise. Como esquecer? Eu vou ter de ler. A entrevista de 12 de fevereiro de 2020, do glorioso Paulo Guedes, de que falamos aqui. À época, o dólar estava 4,35, e aí as pessoas diziam, meu Deus, mas está muito alto esse dólar. E o Paulo Guedes resolveu mostrar que a gente era burro, Bob Furuia. Não estava alto coisa nenhuma. O Brasil finalmente tinha se encontrado. Aí ele disse, o câmbio não está nervoso, o câmbio mudou. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Todo mundo indo para Disneylândia, empregada doméstica indo para Disneylândia, uma festa danada. Peraí, vai passar ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para Cachoeiro do Itapimirim, vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu, vai passear no Brasil, vai conhecer o Brasil, está cheio de coisa bonita para ver. Primeiro, só na cabeça do Paulo Guedes, empregado doméstico ia para Disneylândia. Agora, 2, ele está dizendo, espera aí, o mundo é dividido em pessoas que podem certas coisas e outras que não podem, o Bob Furuia. O que é? Está querendo dólar barato para quê? Dólar barato não é para você não, ô pé rapado, pé de chinelo. Dólar é com a gente. A época, porque ele tem esse dinheiro lá desde 2015, ninguém sabe se ele mexeu lá depois, botou mais ou não, porque ele não respondeu. Ele tinha 9,5 milhões de dólares. Se o dólar estivesse a 1,80, olha, Paulo Guedes, eu tenho de fazer essa conta, né, querido? Fazer o quê? Se o dólar tivesse a 1,80, sabe quanto dinheiro ele teria em reais, Bob Furuia? 17,1 milhões. Mas o dólar estava a 4,35. Sabe quanto dinheiro ele tinha, então, com o dólar lá nas alturas que ele estava defendendo? 41,325 milhões. Muda bem, né? Bastante. O dólar fechou em alta hoje. Acho que fechou a 5,35. É isso? 5,44. Alta 5,44? de 1,44%. Ah, 5,44? Então, peraí, Paulo Guedes. Ô, Guedes, 5,44 é muito bom. Né? Porque fechou em alta de novo. 5,44 vezes 9,5 milhões de dólares. Olha aqui, o Guedes tem hoje 51 milhões 680 mil. 51 milhões 680 mil. Menos 41 milhões 325. De quando o Guedes deu a declaração sobre as empregadas domésticas, faz 1 ano e 8 meses, ele ganhou 10 milhões 355 mil com a variação cambial. E aí? É compatível? O senhor está no Ministério da Economia e ter 9,5 milhões numa offshore? Ilegal é. Antiético é. Porque tem o código de ética. Mas é imoral também. Vem cá, ô Paulo Guedes, por que eu, com os meus parcos bens e meu parco dinheirinho, tenho de ficar submetido à legislação brasileira e aos desaires de sua política econômica, e você mesmo pega o seu dinheiro,
põe lá fora para proteger de si mesmo. Porque quando você botou dinheiro lá fora, era coisa ainda do governo Dilma, não sei o quê. Vou me proteger da Dilma. Mas agora você está se protegendo de si mesmo? É inaceitável. Não vem com essa história. Não é crime porque eu posso. A lei do conflito de interesses diz que você não pode, que o presidente do Banco Central não pode. Roberto Campos Neto, um pouco mais perto, disse: depois que eu me tornei presidente do Banco Central, eu não mexi mais naquilo. O Guedes foi indagado. Mexeu naquilo depois do ministro da Economia? Ele não respondeu. E não adianta fazer de conta que não está acontecendo. As bolsas hoje no mundo inteiro entraram em parafuso, caíram no Brasil, a bolsa caiu no Brasil também, o dólar subiu, sim, em razão do cenário internacional, mas também das instabilidades aqui. Tem mais uma coisa. Pois é, tem que falar tudo, né? Tem a nova lei do imposto de renda, Bob Furui. A proposta, como está no artigo 51, prevê que você pode atualizar valor de mercado até o último dia útil de dezembro deste ano, os seus bens lá fora, corrige então, e se quiser internalizar, pode pagar só 6% de imposto. Sendo que hoje, a depender do caso, vai de 15% a 27%. E o Guedes concorda com essa mudança. Ô, ministro. Ministro, há uma parcela no Brasil que acha que pode fazer qualquer coisa. Não pode. Vai ter de responder por isso. Infelizmente, eu sei, vai ter um monte de gente brava comigo. Olha, o Reinaldo quer botar fogo no circo. Não quero. Mas tanto o senhor como o presidente do Banco Central deviam deixar o cargo. É bastante desmoralizante. Ou não é? Ou então me prova que é legal. Me prova que a Lei 12.813 não existe. Que o Código de Ética do Funcionalismo não existe. Que as suas ações aqui dentro não interferem no seu dinheiro lá fora. Que não está sujeito à legislação brasileira, sendo que o senhor é o cara que cuida em última instância da grana aqui. Não tem o que dizer. Né? Tá falado.